A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Shalom! Venho aqui por meio deste vídeo trazer uma palavra aos nossos corações para o nosso crescimento espiritual. Em Romanos capítulo 8, versículo 5 está escrito: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Meus amados, todos nós que somos cristãos, nós um dia confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Se prostramos diante da sua glória, por intermédio do Evangelho, as boas novas. Aceitamos a palavra, nos arrependemos dos nossos pecados de outrora e agora nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Então, o que aconteceu espiritualmente? Ezequiel, profetizando, fala um pouco sobre isso. Deus falou por intermédio do seu profeta que haveria um tempo que removeria o coração de pedra e colocaria um coração de carne segundo o seu Espírito e colocaria as leis e os estatutos dentro de nós. E não precisaria que alguém nos ensinasse, porque nós mesmos conheceria Deus. Deus está nos ensinando, aleluia, que nós recebemos um novo coração. Quando nascemos da água e do Espírito, nós recebemos um novo coração, na qual este novo coração, ele é guiado pelo Espírito Santo. Passamos a ser templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. E agora somos nova criatura. Todas as coisas velhas já passaram. Agora tudo se fez novo e estamos vivendo em novidade de vida. É necessário que nós venhamos a compreender. Paulo, ele nos ensina sobre isso. Ele fala: agora que já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Buscai as coisas que estão no alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Mortificai os vossos membros, mortificai os vossos corpos, mortificai tudo aquilo que não está condicionado à palavra de Deus. Nós temos que renunciar. Paulo nos ensina: despojai-vos da mentira, da idolatria, da fornicação, da prostituição. Despojai-vos da ira, da porfia, da inveja, da dissensão. Tudo isto são obras do corpo, da carne. Nós, enquanto estávamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados, vivíamos segundo o curso deste mundo. Este mundo, ele é guiado pelo príncipe das trevas, o Deus com D minúsculo, o Deus deste século. Mas agora nós servimos o Deus com D maiúsculo, que reina pelos séculos dos séculos dos séculos. E esse Deus, ele retirou a separação que havia entre nós e ele. Através de Jesus Cristo, a cédula que era contra nós foi removida e agora nós passamos a ser morada do Espírito Santo e fomos agregados à família de Deus. Sendo Cristo o Filho unigênito, agora é o Filho primogênito, o primeiro, aleluia. Agora nós temos também parte na família de Deus e passamos a ser co-herdeiros de Cristo e herdeiros de tudo aquilo que o nosso Pai tem. Então é muito precioso que nós venhamos a ter dimensão sobre estas coisas. Porém agora nós temos uma responsabilidade que está sobre nós. Nesta responsabilidade, nós temos que se santificar. O nosso espírito, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi regenerado. Porém, ainda temos dois elementos que compõem o nosso ser. Nós somos compostos por espírito, alma e corpo. A nossa alma, que é a capacidade das emoções,
ela precisa passar também por um processo que chamamos de regeneração e santificação. E também o nosso corpo, que é a nossa carne. É necessário que nós venhamos a subjugar a nossa carne e mortificar os desejos da nossa carne. Nós temos que aprender sobre isto. Assim como eu li, aqui no versículo 5 de Romanos capítulo 8, está escrito: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito com E maiúsculo, para as coisas do Espírito. O que acontece com quem é inclinado à carne? Paulo ensina, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, todo aquele que é inclinado ao Espírito Santo, ele tem vida em si mesmo, ele vive em paz, ele desenvolve sensações dentro dele de bem-estar, sensações de amor, sensações de mansidão, sensação de que ele está no centro da vontade de Deus e tudo está no controle de Deus. Mas aquele que vive segundo a carne, ele encontra a morte. É muito importante nós entender que algumas pessoas pregam que uma vez salvo, sempre salvo. Mas Paulo, ele refuta essa ideologia, na qual ele mesmo nos ensina, no mesmo capítulo, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Ou seja, só morre uma vez quem esteve vivo. Quem esteve vivo, uma vez recebeu o Espírito Santo, mas não deu lugar ao Espírito Santo. Todavia, deu lugar à carne, deu lugar ao diabo. Paulo nos ensina: ireis, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. A ira tem que ter muito cuidado. O estresse, o mau humor são frutos da carne que leva à morte espiritual. Por isso que nós temos que atentar para o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, na qual fala sobre o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria no Espírito Santo, mansidão, domínio próprio, temperança, bondade e fé. São coisas muito preciosas que nós temos que buscar enquanto estivermos vivos aqui na terra. Nós temos que entender que esse é o propósito do Evangelho. Muitas pessoas atentam muito para os dons espirituais, que são coisas maravilhosas. Ganhar almas para Jesus, manifestação de poder, muito bom, eu amo demais. Todavia, tem pessoas que atentam tanto para isso que acabam esquecendo o principal. O principal é essa lista, na qual nessa lista está incluído o amor, que é a coisa principal. Sem amor, não tem como nós conhecer a Deus. João nos ensina: aquele que diz que conhece a Deus, mas não ama, ainda não conheceu, não teve a revelação de quem Deus é, porque Deus é amor. Nós temos que buscar ter paz no nosso coração, mansidão, alegria. Alegria é um fruto do Espírito Santo. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele é um cristão alegre. Ele passa por muitas dificuldades, como Paulo nos ensinou. Eu aprendi a ser feliz, eu aprendi o mistério da felicidade, independente se estou pobre ou se estou rico, se estou em abundância ou se estou em escassez ou em fartura. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Paulo está nos ensinando que, independente das circunstâncias que ele está passando, ele continua alegre. Como alguém preso em uma masmorra nos ensina a ser alegres. Alegrai-vos no Espírito Santo, porque Paulo entendeu que ele tem que viver inclinado ao Espírito, e quem vive segundo o Espírito está cheio de alegria e de paz. É muito poderoso nós entender que nós temos que subjugar as obras da carne. Vou falar aqui para vocês 3 princípios de subjugar as obras da carne. Primeiro, leitura bíblica.
A leitura bíblica da palavra de Deus, quando você lê ela verdadeiramente como um alimento, a sua intenção é se alimentar, não é preparar um esboço ou um estudo. Tudo isso é muito bom, mas nós temos que ler a Bíblia também com foco de se alimentar, porque a palavra de Deus é pão, pão que nos alimenta. Tudo aquilo que é do mundo traz o mundo para dentro de nós. Tudo aquilo que é de Deus traz Deus para dentro de nós. Do que você tem se alimentado? Do pão da vida ou do pão da morte? Examinai-vos a vós mesmos, para que não venhais a ser julgados por Deus. Toda vida, ser julgados por Deus é um julgo com amor e paz e compaixão e correção para quem é filho de Deus. Todavia, nós temos que ler a palavra de Deus, se alimentar dos pensamentos de Deus, das instruções, dos princípios, da correção, se alimentar das informações que contém na Bíblia Sagrada. Outro princípio de mortificação da carne é a oração. Quando você ora, você está subjugando o seu corpo, você está queimando a sua carne no fogo consumidor do Espírito. E outro que é muito importante, que todo cristão, devoto e praticante tem que executar, é o jejum. Todavia, o jejum tem que ser com sabedoria. Muitas pessoas jejuam sem sabedoria e acabam extraindo e desenvolvendo enfermidades. Tem que ter muito cuidado. Tudo é segundo a vontade do Espírito Santo. Para buscar a Deus, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, porque é Ele que nos leva a uma adoração perfeita a Jesus Cristo, o Rei da Glória. É necessário que nós venhamos a entender que o Espírito Santo está aqui para nos levar a adorar a Jesus. Por isso que Jesus nos ensinou que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em verdade e em espírito. Falei para você 3 tarefas que vai mortificar a sua carne. Primeira, leitura bíblica, se alimentando do pão da vida. Segundo, oração. Você mortifica a sua carne, você subjuga o seu corpo e você se alimenta da presença de Deus e a paz de Deus adentra no seu interior. E também o jejum, que é uma mortificação específica na sua carne. Sendo assim, você se torna um ser espiritual. E quem é espiritual é regido pelo reino dos céus. E os demônios não conseguem suportar alguém que carrega o reino dos céus. E as enfermidades também vão embora. E os dons espirituais se desenvolvem quando uma pessoa busca verdadeiramente mortificar as obras da carne. Todavia, a coisa mais excelente, o resultado melhor que existe de alguém que mortifica as obras da carne é a sensibilidade que ele consegue através do Espírito Santo para ouvir a voz de Deus, para ser guiado por Deus e para ter discernimento à vontade de Deus e para agradar o coração de Deus, que é o intuito de todo filho de Deus que recebeu Jesus como seu Senhor. Então, vou deixar esse ensino para vocês, que Deus venha nos abençoar e nos capacitar ainda mais. Estaremos postando vídeos corriqueiramente, estaremos agora adentrando nas redes sociais e passando esses estudos que vai ser de grande valia para aqueles que realmente querem a presença de Deus. Shalom, shalom, que Deus venha nos abençoar ainda mais.